Sejam bem-vindos ao programa Na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. Hoje, finalizamos esta temporada do programa. O intuito do programa é sempre trazer mensagens do Evangelho de Jesus esclarecido à luz da doutrina espírita. E para o último programa desta temporada, eu selecionei um trecho no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala sobre o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Essa passagem se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 16. As suaves palavras de Jesus soam como um poema eterno, encantadora beleza. Permitimos que elas adentrem a esta composição de sabedoria, mas especialmente de indizível amor, para tentarmos alcançar e compreender a mensagem do Mestre. Jesus, não obstante a inquestionável elevação de seus ensinamentos, utilizava-se geralmente de palavras simples, de figuras conhecidas e de símbolos comuns à época. Mas, embora suas lições sejam marcadas pela simplicidade, o alcance de cada uma delas é admirável. Portanto, precisamos transcender, abstrair-se, ir além da figura, do simbolismo, para encontrar a verdadeira essência segundo a nossa possibilidade. Dissemos segundo a nossa possibilidade, pois, como é da lei, estamos constantemente aprendendo e, por consequência, ocorrerá que, ao ler ou refletir sobre o mesmo ensinamento, a mesma passagem, a mesma frase de Jesus, ao avançarmos, seremos capazes de ver além, de ver de forma mais abrangente do que vimos da primeira vez. Isso, ressalta-se, é um verdadeiro estímulo ao estudo e à meditação. Nessa passagem, Jesus mostra a magnitude de seu amor pela humanidade. De forma simbólica, compara-se a um pastor de ovelhas. A um pastor, bem sabemos, cabe a proteção, a guarda, o cuidado de todas as suas ovelhas. Essa função ele fará segundo a sua capacidade e sua habilidade. Um bom pastor faz ainda mais. Não simplesmente cuida de suas ovelhas, mas dá a vida por elas. Jesus, o nosso Mestre, é bom pastor por excelência, pois em verdade ofereceu-nos amparo e consolo, ofereceu-nos um ensinamento supremo, nos exemplificou a fraternidade, deu toda a sua atenção, seu carinho, seu imensurável amor, deu a sua vida por as suas ovelhas. E nós somos capazes de reconhecer a grandiosidade dessa ação? Figuramente falando, nós somos as ovelhas. Somos então capazes de ouvir a sua voz? Quando despertamos para a vida, despertamos para o amor e a caridade. Começamos a então ouvir a sua voz. Neste mundo, no entanto, há aqueles que ainda não ouvem, mas pronuncia Jesus. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Nessas comoventes palavras do Mestre, lançamos todo o nosso pensamento e nossa emoção, toda a nossa esperança. Na terra, um dia, a voz de Jesus será universal e ressoará em todos os lugares, e todas as ovelhas o ouvirão. Neste grande dia, veremos a vitória do bem sobre o mal, a vitória da sabedoria sobre a ignorância. Veremos Jesus, o sublime pastor, nos conduzir em direção à luz. No mesmo evangelho de João, um pouco mais adiante, no capítulo 12, versículo 46, Jesus diz: Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. A benevolência e a compaixão estão presentes nessas afirmações de Jesus. O Mestre, na sua infinita compreensão de nossas limitações, não veio para nos julgar, mas para nos salvar. Refletindo sobre esse assunto tão sério, o advento de Jesus, lembramos das palavras de Emmanuel em A Caminho da Luz. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações.
Nessa afirmação de Emmanuel, encontramos uma bela síntese da missão de Jesus: entregar o código da fraternidade e do amor a todos os corações. É que o amor é o único sentimento verdadeiramente capaz de libertar o ser da ignorância e das trevas. Jesus, a luz, veio em missão de nos salvar no sentido de nos despertar para a verdadeira vida, a vida do Espírito. Na mesma obra, Emmanuel diz: de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Nesse grande passo da humanidade, não podemos, se desejamos a vitória do bem, ser apenas espectadores. Nós precisamos ser efetivos, nós precisamos ser participantes, ser verdadeiros discípulos de Jesus, ser cristãos e aproveitar cada oportunidade que nos seja oferecida para exemplificar o bem. Essa reflexão em torno da passagem do Evangelho de Jesus, ela está novamente no livro Aprendizes do Evangelho. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. E para nos auxiliar na reflexão do trecho do Evangelho de hoje, eu vou ler a mensagem O Espírito da Verdade. É de diversos autores, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. O título é Que ovelha somos? O pastor atento se identifica com o rebanho de tal maneira que define de pronto qualquer das ovelhas mantidas a seu cuidado. Conhece as mais ativas, descobre as indiferentes, nomeia as retardatárias, registra as que lideram, classificam a lã que venham a produzir. Tudo faz em favor de todas. Por sua vez, as ovelhas pouco a pouco percebem dentro da sua limitação, que as caracteriza, o modo de ser do pastor que as dirige. Habituam-se a lugares que lhes são prediletos, respeitam-lhe os sinais, acatam-lhe as ordens, reconhecem-lhe o poder diretivo sem confundir-lhe a presença. Na imagem temos a divina missão do Cristo para conosco. O pastor compassivo conhece cada uma de suas ovelhas no redil humano, tudo fazendo para guiá-las no campo da luz celeste. Incentiva as indiferentes, acalma as impetuosas, fortalece as mais fracas, apoia as mais responsáveis, sopesa o valor de todas segundo a peculiaridade de cada uma. E de igual modo, as ovelhas do rebanho terrestre, gradativamente, vêm conhecer e sentir a existência abençoada do bom pastor, entendem-lhe os ensinamentos e as admoestações, reverenciam a excelência do seu amor, confiam serenamente na sua misericórdia. Desse modo, cabe-nos atender ao chamado do Mestre, melhorando as condições da vida no mundo com base em nossa própria renovação. Neste programa de luta, vale perguntar-nos: que ovelha somos? E com semelhante pergunta busquemos na disciplina ante o Cristo de Deus a nossa posição de servidores do bem, na certeza de que a humanidade conferir-nos-á sintonia com o Divino Pastor, para que, sublimando e servindo, atinjamos com ele o aprisco celeste na imortalidade vitoriosa. Essa mensagem de Emmanuel, no livro Espírito e Verdade, um livro onde tem várias mensagens, de vários espíritos, mas essa mensagem é de Emmanuel. Ela nos faz refletir nessa pergunta: que ovelha somos, sendo que Jesus é o nosso pastor? Como que está a nossa conduta com relação ao Evangelho do Cristo? O que nos falta ainda para alcançar os ensinamentos do Mestre? O que nos falta para amar, para perdoar, como o Mestre nos ensinou? O que nos falta para espalhar no mundo, a nossa luz? O que nos falta para praticar o Evangelho? Porque o Evangelho não pede só leituras e conhecimento, ele pede ação, ele pede exemplos. Então, o que nos falta para exemplificar o Evangelho? Essa resposta vai nos levar a que ovelha somos e que ovelha queremos ser. O que nós precisamos para transformar a ovelha que somos na ovelha que queremos ser. Que caminho, o Mestre nos deixou, que caminho nós estamos seguindo? Será que a gente está de acordo com o caminho do Mestre? Será que a gente está seguindo o nosso bom pastor? Essas reflexões é o que eu deixo.
E finalizando essa temporada de várias reflexões que a gente fez ao longo desses meses, né? Todas as semanas, esse encontro com Jesus, né? Esse encontro com o seu evangelho, as palavras que ele nos falou há mais de 2000 anos ainda encontram acalento, ainda encontram um lugar no nosso coração, porque elas ainda nos falam. O evangelho é atual. E além dessa reflexão, eu quero pedir a você que tenha um contato mais íntimo com Jesus. Se você não consegue ler o evangelho, mas pelo menos converse com ele, se não diariamente, semanalmente. Ele sempre está pronto para conversar, mas você tem que fazer o silêncio para ouvi-lo. Se você for ler o evangelho, leia, medite sobre o que você está lendo. Peça a ele que lhe auxilie na compreensão daquelas palavras e no que elas dirão para você, porque o evangelho fala a cada um de maneira diferente. Como falei na mensagem de hoje, se a gente for ler uma passagem hoje, a gente vai entender de uma forma, e daqui a uns anos mais evoluídos e mais sábios, a gente vai ler e vai entender de outra forma muito melhor. Então não desista, comece. Comece com um versículo, comece com uma página, comece com 1 minuto de meditação, mas comece. Por você, pela sua evolução, comece. Eu desejo muita paz. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com você, lhe dando sabedoria, serenidade e direcionando os seus caminhos, lembrando que Ele é o pastor. E que nós possamos ser bons cristãos, ser discípulos de Jesus, sendo boas ovelhas. Até mais.